Pelos últimos 3 anos eu trabalhei como guarda noturno em um shopping. Normalmente o shopping não precisava de guardas noturnos, mas vandalismo começou a se tornar um problema. A maioria dos turnos eu dirigia pelo estacionamento à noite escutando o rádio. De vez em quando eu expulsava alguns skatistas do estacionamento ou investigava alguma pessoa suspeita por perto. Fora isso, eu diria que o trabalho era bem tranquilo. Talvez há 3 meses no trabalho eu experienciei algo mais incomum. Eu percebi que a luz de uma das lojas estava ligada enquanto dirigia pelo estacionamento. Me surpreendi, pois ninguém tinha passado escondido por mim até agora. Então, obviamente, estacionei o carro e fui para dentro do shopping para pegar os possíveis ladrões. Enquanto eu me aproximava da loja, eu não ouvi o som de ninguém mexendo no estoque. Depois de investigar, vi que a loja estava vazia. Até mesmo o portão de segurança estava abaixado. Somente os donos da loja tinham acesso aos portões de segurança, então eu não podia fazer nada quanto à luz acesa. Voltei para meu carro e a hora passou sem nenhuma surpresa, mas enquanto eu estava circulando a entrada do shopping, vi que outra luz estava acesa lá dentro. Lá dentro a cena se repetiu novamente, a luz da loja estava acesa, mas o portão de segurança estava abaixado e não havia ninguém lá dentro. Até balancei o portão para ver se ele estava seguro e se alguém se mexia lá dentro. Nenhum movimento, nada. Ouvi um clique enquanto estava investigando. Uma luz que estava acesa agora tinha se apagado. Talvez fosse minha mente pregando peças, mas juro que pensei ter visto alguém correr para trás do balcão e se esconder. Acho que é bom mencionar que eu tinha dormido apenas 3 horas nas últimas 2 noites e eu estava culpando esses acontecimentos no simples fato de falta de sono. Eu joguei a luz da lanterna dentro da loja e verifiquei o entorno, nada que eu pudesse ver. Atrás de mim outro clique, novamente a luz da outra loja se apaga, e dessa vez eu sei que vi alguém lá. Falei. Você pode sair comigo, ou você pode sair com a polícia. Eles não se mexeram, só ficou parado do lado do interruptor de luz. Eu me aproximei do portão e liguei a lanterna na direção do interruptor e não tinha ninguém lá. Eu vi que um cabideiro de roupas estava próximo, então talvez a luz estava batendo do jeito certo no cabideiro e estava fazendo uma sombra que parecia uma pessoa. Era a explicação mais lógica que eu podia pensar. Eu saí do shopping. Fiquei assustado com os acontecimentos daquela noite. Mas depois de uns meses eu já tinha esquecido tudo. Minhas patrulhas não foram nada diferentes por um tempo depois daquela noite. Acho que o meu próximo incidente foi quando eu estava completando 1 ano de trabalho como guarda noturno. Era inverno e eu estava dentro do shopping checando os canos. Sim, eu trabalhava como segurança, mas os donos, querendo economizar dinheiro, decidiram que era uma boa ideia que eu verificasse algumas coisas também. Eu estava indo para o banheiro, quando ouvi uma descarga. Dei um pulo de susto. Dentro do banheiro não vi ninguém. As descargas do banheiro eram ativadas por presença. Verifiquei todos os compartimentos, todos vazios. Vou poupar os detalhes, mas depois de verificar tudo, sentei em um dos boxes, coloquei um vídeo no celular enquanto fazia o que tinha que fazer, e ouvi um barulho de batida vindo do box ao meu lado. Olhei para o lado e vi um par de sapatos parados virados para mim. Lentamente virei meus olhos para cima, olhando para cima do box, e lá vi o homem mais alto que já vi, olhando por cima do box diretamente para mim. Se eu já não estivesse na privada, eu estaria correndo para casa buscando novas calças. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, abaixou de novo para seu box. Eu pulei de pé e chutei a porta do box dele. Estava vazio. Com exceção de um par de sapatos no mesmo lugar que eu tinha visto o homem. Meu coração estava batendo loucamente. Voltei para meu carro o mais rápido que pude. Se eu me lembro corretamente, isso aconteceu perto das 4 da manhã. Novamente culpei minha falta de dormir. Estava feliz que tinha folga no outro dia.
Precisei de um tempo para me recuperar. Acabando de me formar na faculdade e apesar de ter um diploma, era quase impossível para mim conseguir um emprego. Dia após dia, semana após semana, enviei meu currículo para todos os desenvolvedores de jogos e empresas de computadores do país e alguns na Europa e Ásia. 6 meses disso, e meu dinheiro estava quase acabando. Isso foi quando fui forçado a encarar os fatos. Eu precisava de um emprego imediatamente, não importava onde e por quanto. Bem a tempo, encontrei uma lista de empregos para uma loja de videogames no shopping. Por causa do meu histórico em jogos, me deram uma entrevista e imediatamente fui contratado logo depois. Meu primeiro turno foi na manhã seguinte. Apesar de alguns tropeços ao longo do caminho, mantive minha calma e fui aprendendo até que eu fui contratado pela Dell, 2 anos depois. O principal dos fatos começou pouco antes do meu segundo ano começar. Por causa da alta rotatividade, fui promovido a assistente de gerente no 9º mês. A maioria dos meus turnos eram à noite, então eu tinha a tarefa de manter os empregados mais jovens na linha. Um trabalho que nunca levei a sério, já que era apenas alguns anos mais velho do que eles. Eu não dou a mínima para como eles agiam, contanto que eles fizessem o seu trabalho. Nessa época, uma garota foi contratada que poderia ter sido minha ruína. Assim que a vi, sabia que ela seria um problema. No entanto, não foi só ela que foi a fonte de problemas. Seu namorado super ciumento tornou-se um espinho no pé de todos os caras que trabalhavam com ela, e às vezes somente falavam com ela. Um turno dela não passava sem que ele aparecesse para vê-la. Algumas noites ele não faria mais do que sentar em um banco fora da loja e vê-la trabalhar, mas sempre que ela se aproximava muito de um cara para seu gosto, ele se aproximava e intimidava fisicamente o cara com quem ela estava falando. Ela nunca dizia nada quando isso acontecia. Na verdade, acho que ela gostava, mas seria o que a afastaria dele no fim das contas. Ela trabalhou na loja por algumas semanas antes de alguém mostrar a ela os corredores que corriam pelos fundos de todas as lojas. Ela se aproveitou do fato de que seu namorado não estava ciente deles e isso acabou sendo um grande erro. Não sei se isso é comum, mas alguns shoppings, aqueles construídos à maneira antiga, há uma rede de caminhos, ou corredores, que correm atrás de cada negócio. Eles são usados principalmente pelos empregados. O sistema permite que eles entrem e deixem seus empregos sem serem vistos pelos clientes. Embora, tenho certeza que seu propósito era dar aos funcionários de zeladoria um caminho livre para limpar os espaços. Dito isso, em todo o meu tempo naquele trabalho, eu só vi um membro da equipe de limpeza, um punhado de vezes. Na maioria das vezes, eles estavam fumando um cigarro, em vez de trabalhar. Felizmente, ainda podíamos fumar dentro do prédio naquela época. Ninguém dizia nada aos chefes se eles te pegassem, provavelmente porque eles estavam fazendo a mesma coisa em seus intervalos. Voltando à história, como eu disse, o ciúme dele, não importa como a excitasse, estava ao mesmo tempo afastando-a. Em seus intervalos, ela muitas vezes escapava pelos fundos e desaparecia por um tempo. Onde ela ia, eu não tinha ideia, ou realmente me importava. O namorado demorou uma eternidade para perceber, mas quando fez, ficou super chateado. Ela continuou essa rotina por alguns meses, e um dia, ela nunca mais voltou para a loja. Eu não atribuí nenhuma importância a isso. Foi durante as férias e o trabalho foi um pesadelo. Não era incomum os funcionários saírem em um intervalo depois de um dia especialmente agitado e não retornassem. As coisas ficaram um pouco mais interessantes cerca de 4 ou 5 dias depois. A polícia apareceu e tinha algumas perguntas sobre o desaparecimento dela. Eu disse: desaparecimento? O que está acontecendo?
Eles então me informaram que ela tinha sido dada como desaparecida um dia depois que ela saiu do trabalho, por seus pais. Ela nunca tinha chegado em casa e eles pensaram que poderíamos saber de algo. O mais louco foi que quando eles visitaram a casa do namorado dela para ver se ela estava lá, além dele não estar lá, depois de investigarem, eles aprenderam que ninguém tinha visto nenhum deles por cerca de uma semana. Deixei claro que não sabia nada. Eu tinha assumido que ela se cansou do lugar e fugiu. Acho que ficaram felizes com isso. Nunca mais ouvi falar deles. O tempo passou e a situação ao seu redor quase desapareceu completamente da minha mente, até que algo realmente grande aconteceu em fevereiro e trouxe de volta tudo novamente. Alguns trabalhadores estavam reformando um dos espaços da loja para um cliente uma vez que tinham concluído de esvaziar o espaço do que os inquilinos anteriores haviam deixado para trás. Eles começaram a se comprometer a encontrar a fonte de um cheiro terrível. Inicialmente, imaginaram que o cheiro estava vindo de alguns produtos alimentares antigos deixados para trás no espaço, mas mesmo depois de limpar, o fedor permaneceu. A teoria seguinte era que um animal como um rato tinha morrido na parede. Já tinha acontecido antes. Então, antes que eles fossem ao extremo de abrir buracos na parede para encontrar a fonte do cheiro, eles foram ao espaço ao lado, que também estava vazio e estava assim há algum tempo. Eles passaram cerca de 1 hora, peneirando as toneladas de exposições antigas e restos de materiais de construção. Acontece que o shopping vinha usando esse espaço há anos como depósito e o lugar estava uma bagunça. Os 2 caras encarregados de fazer isso estavam prestes a desistir, quando um deles tropeçou na fonte do fedor, e definitivamente não era um rato. Alguém pegou um grande pedaço de compensado e colocou-o sobre um pequeno armário, tornando-o invisível. O cara tinha percebido que o cheiro piorou à medida que ele se aproximava desta prancha. Então, ele empurrou de lado o rack de exibição pesada segurando a placa contra a parede e assim que ele puxou para trás a placa, ele encontrou o que estava causando o mau cheiro. O corpo semi-mumificado do que parecia ser uma mulher estava deitado no chão de frente para a parede. Parecia que o calor árido e seco do Arizona tinha preservado o cadáver e suprimido a decomposição. Deve ter sido por isso que não estava fedendo todo o shopping e conseguiu ficar escondido por tanto tempo. Naturalmente, o shopping estava fervendo com a conversa de quem o corpo poderia pertencer. Um número de pessoas tinha parado de vir trabalhar um dia ou saiu durante o almoço. Nós mesmos passamos por pelo menos 15 pessoas no último ano. Quando a resposta veio, ninguém poderia ter adivinhado quem era. Uma manhã, fui acordado pelo meu gerente com a notícia de que Beck Morrison era a pessoa que encontraram morta na loja vazia. Minha única resposta foi: quem? Ele me lembrou que ela era a garota com o namorado louco e ciumento que tinha desaparecido pouco antes do Natal. Desliguei e voltei a dormir. Quando voltei para o meu turno naquela noite, era a única coisa que estavam falando. A próxima pergunta feita foi: quem a matou? O favorito geral era o namorado louco. Todos sabiam que ele tinha desaparecido logo após ela e considerando que seu corpo não foi encontrado ao lado do dela, era uma suposição justa. Ele era definitivamente louco. Fazia sentido. A história tomou um novo ângulo apenas algumas semanas depois que ela foi identificada. Um artigo foi publicado no jornal discutindo um possível novo motivo por trás do assassinato. A polícia recebeu recentemente informações de que Beck estava se encontrando com um colega do shopping durante seus intervalos. Eles estavam se encontrando na loja desocupada que seu corpo tinha sido descoberto. Depois de seguir algumas pistas, eles foram capazes de identificar o funcionário. Ele era um cara de 22 anos que trabalhava na loja Almark, mas nenhum nome foi dado. Ele disse aos policiais que ele e Beck deveriam se encontrar no dia em que ela desapareceu, mas ele ficou preso trabalhando e quando ele tinha chego ao espaço vazio, ela não estava lá.
Ele achou que ela não podia esperar e voltou ao trabalho. Foi apenas alguns dias depois, quando os policiais apareceram no shopping para fazer perguntas, que ele ouviu que ela estava desaparecida. Sua mente foi direto para o assassinato e ele estava com medo que ele seria culpado por isso, então ele não disse nada. Então, quando a notícia chegou a ele que seu namorado também estava desaparecido, era tarde demais. Ele pensou que seu namorado estava se escondendo, esperando sua chance de matar o cara que ela estava saindo. Era melhor para ele não dizer nada. Só na hipótese de ele não saber com certeza quem era o cara. Tudo se resumia a ele ter medo, e com o que eu sabia, eu podia entender. O que ninguém sabia e ainda provavelmente não sabe, é que ela e eu tivemos uma coisa por pouco tempo. Não durou muito, mas é só o que é preciso. Afinal, eu fui a pessoa que lhe contou sobre os corredores dos fundos. Nós fomos lá algumas vezes para ficar. Felizmente, nunca fomos pegos. Quando ela mudou para o próximo cara, eu não fiquei mal. Eu sabia que ela tinha um namorado, de qualquer maneira. Agora você sabe por que eu tive que agir como se eu não me importasse com ela. Achamos que era a coisa mais segura para nós dois. Acontece que estávamos certos. Eu estava muito feliz que ninguém sabia sobre nós. Se o cara fosse louco o suficiente para estrangulá-la por traição, o que parecia ser a razão, ele sem dúvida viria atrás do cara que ela estava saindo. Senti pena do cara da Almarkak. Não seria preciso muita matemática para descobrir quem ele era, se ele já não sabia, e como eles ainda não o encontraram, até hoje, o medo de seu namorado aparecendo do nada e colocando alguns buracos nele deve ter sido muito forte. Eu sei que eu estava olhando por cima do meu ombro por vários anos depois. A polícia tem essa teoria de que ele cometeu suicídio, pouco tempo depois do assassinato. Não havia nenhuma atividade em sua conta bancária ou cartões por anos, mas eu ainda não iria me arriscar. 9 anos depois, uma semana não passa que eu não penso nela. Ela era uma pessoa genuinamente boa. E certamente, não merecia o fim que ela teve, mas, novamente, não consigo pensar em muitos que merecem. Na semana que antecedeu o feriado de Natal, minha família, composta por um filho, uma filha, minha esposa e eu, fez uma viagem de última hora para um outlet shopping cerca de 20 quilômetros de distância de nossa casa. Tínhamos 1 ou 2 presentes para comprar, e sabíamos que este lugar tinha o que precisávamos. Depois de mais 3 horas de compras, toda a família começou a reclamar que estava com fome. A praça de alimentação tinha um pequeno restaurante italiano que tinha espaguete e lasanha incríveis, então fomos lá. Não foi surpresa meu filho querer nuggets de frango e batatas fritas. Eles eram 95% da dieta dele. Infelizmente, nesta ocasião, a comida italiana não estava tão boa. Nós 3 estávamos comendo, achamos que a comida um pouco estranha, mas porque estávamos famintos, comemos quase tudo. Meu filho, por outro lado, estava satisfeito com o dele e me fez desejar que eu tivesse escolhido frango também. Embora não tivéssemos gostado da comida, nenhum de nós se sentiu mal ou tinha qualquer razão para acreditar que algo estava errado com nossa comida. Pelo menos ninguém disse isso na época. Quando todos terminaram suas refeições, fomos para casa. Na manhã seguinte, fui acordado por volta das 4h15 da manhã, com as piores cólicas que já senti. Notei que minha esposa já estava usando nosso banheiro, então tive que usar o do corredor. A hora seguinte foi um inferno de vômitos e diarreia em níveis até aquele ponto, desconhecidos. Entre explosões, eu podia ouvir os sons do sofrimento da minha esposa através das paredes finas de papel. A ideia de que tivemos intoxicação alimentar surgiu pela primeira vez naquela manhã. Me foi concedido uma breve pausa da minha doença, apenas o tempo suficiente para ir verificar minha esposa e tomar um copo d'água.
Eu também levei alguns para ela, mas ela não conseguia mantê-los dentro por muito tempo. Nosso filho entrou em nosso quarto agora, para nos dizer que nossa filha também estava muito doente e tinha se trancado no banheiro lá em cima. Sua única preocupação era que ele não tinha para onde ir fazer xixi. Eu disse a ele para ser atencioso com os outros e parar de ser um moleque. Se ele precisasse tanto ir, ele poderia ir para o quintal. Era um dos poucos benefícios de ser um homem. Eu estava planejando dizer outra coisa, mas as cólicas começaram de novo, então eu tive que correr de volta para o banheiro. O tempo todo que eu estava preso naquele lugar, a única coisa que eu conseguia pensar era: por que eu não comi frango em vez disso? Pensei nisso, mas sabia que minha filha queria italiano, então fomos lá. Levou algum tempo, mas consegui me curar da intoxicação. Enquanto meu estômago permanecia contrariado, a necessidade de me trancar no banheiro tinha passado. Mais uma vez, verifiquei minha esposa e achei que sua condição ainda era terrível. Eu também bati na porta do banheiro de cima. Quando não tive resposta, bati de novo e ainda não obtive resposta. Algo me disse que isso não estava certo, então eu me forcei a entrar e descobri minha filha inconsciente no chão ao lado de uma poça gigante de vômito. Quando verifiquei o pulso dela, mal conseguia sentir alguma coisa. Tentando não entrar em pânico, corri até meu quarto e peguei meu telefone. Liguei para a emergência o mais rápido que pude e disse que minha filha e minha esposa estavam muito doentes e que minha filha estava inconsciente. Eu tinha esquecido completamente de mim mesmo. Elas eram minha única preocupação. As duas ambulâncias chegaram rapidamente e levaram as duas para o hospital. Peguei meu filho e seguimos no meu carro. Este seria o primeiro longo dia de muitos nas próximas semanas, e não apenas para a minha família. A doença da minha filha foi considerada a pior e a levou a ficar quase 3 semanas no hospital, algumas delas na UTI. Enquanto minha esposa, embora ainda sendo ruim, passou dentro de uma semana. Eu mesmo fui forçado a passar a noite tomando fluidos, mas comparado a elas, saí fácil. Rapidamente viria à tona que não éramos os únicos a adoecer depois de comer naquele lugar. Os rumores se espalharam como fogo pelo hospital que um surto maciço de salmonela tinha começado. Esses rumores foram confirmados um dia depois, quando o jornal noticiou toda a extensão da propagação. Naquele momento, 14 pessoas haviam sido infectadas. 2 deles, um casal mais velho, faleceram na mesma noite que passamos no hospital. Os números chegariam a 36 infectados nos 2 dias em que o restaurante foi autorizado a ficar aberto. O número final de mortos foi de 11, quando a última vítima, uma menina de 8 anos que estava no suporte de vida há 2 semanas, foi autorizada a desligar as máquinas pela família. Como o inverno de 2018 se tornou a primavera de 2019, a vida acabou voltando ao normal, seja lá o que for normal. Minhas mulheres maravilhosas estavam em casa há alguns meses, então decidimos ter o Natal que perdemos devido à doença. Todos os presentes que compramos ainda estavam guardados no quarto. A semana da Páscoa parecia apropriada. O resto da família foi convidado para comer. Alimentos em que todas as medidas de segurança adequadas foram praticadas, por sinal, trocamos presentes uns com os outros e nos divertimos muito. Posso estar falando por mim, mas foi o melhor Natal que eu tinha celebrado na minha vida. Não preciso nem dizer, mas o restaurante italiano nunca conseguiu se recuperar de toda a má imprensa. Eles reabriram logo depois que o problema foi descoberto, mas ninguém voltaria, e logo fecharam para sempre.